Repita assim comigo: a arte é uma linguagem universal. Há 20 anos Deus falou isso ao nosso coração, aos meus pais, e a gente não sabia no que ia dar. A gente só confiou, né? Porque fé você dá o passo e Deus põe o chão depois. Mas nós provamos a cada ano, a cada ciclo, como Deus abre portas em lugares assim que a gente não imaginava. E cada vez mais, com a volta de Jesus se aproximando, nós vamos precisar ser estratégicos e sermos firmes e convictos naquilo que Deus tem nos falado e tem nos ensinado. Porque a gente ia com essa estratégia para entrar em lugares longe, e nós já estamos notando que nós estamos precisando dela para entrar em lugares aqui pertinho. Se não for assim, não abre porta. Chega lá levantando a mão dizendo que é crente, é aí que você não entra mesmo. E a nossa ideia é ir para quem não conhece, ir aos perdidos, nos prepararmos aqui nesse quartel-general e sairmos para viver esse evangelho. Amém? Lá no fundo tem o nosso stand, eu preciso falar, senão daqui a pouco começa a chegar as mensagens de todo mundo que está vendo da equipe do Tribos. Eu estou falando do stand, eu não tenho esse costume, mas tem camiseta, tem livro. Tem o livro aí, não tem? Olha, pessoal, eu dei uma de escritor e escrevi meu testemunho com a Karina. Esse livro chama Ela Me Esperou e Ele Me Escolheu. Não é só para quem está afim de alguém, ou quem quer namorar, ou quer casar, serve para todo mundo. É o meu testemunho com a Karina, como foi o nosso relacionamento, o período de voto que eu fiz de 7 anos, para depois reencontrar a Karina. E tudo que está na capa do livro aqui, tem a ver com a história, não é só uma capa romântica. É um romance cristão, na vida real. Se você não quiser conseguir comprar hoje ali atrás, tem os contatos, também está na Amazon. E nós temos o Instagram, Me Esperou, Me Escolheu, que tem algumas coisas da nossa família pelo mundo, que a gente tem feito, onde Deus tem nos levado. E também a gente compartilha um pouco do que a gente escreveu no livro e das nossas experiências pessoais. Amém? Dito isso, acho que todos os meus compromissos que eu tinha que fazer, senão daqui a pouco começam a reclamar aqui, viu? Não tem equipe não, viu? É só casar, né? Não precisa nem ter equipe, é só casar. Amém? Queria compartilhar com vocês um texto que está lá no Evangelho de Lucas. Abre lá para mim, Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. E eu queria compartilhar com vocês esse texto. Desde que o bispo me convidou, eu me pus em oração para entender o que Deus queria para nós. E que seja prático, divertido e profundo na presença de Deus, esse tempo que nós teremos aqui. Que seja uma quarta viva de verdade. E que essa vida se manifeste em você ao sair daqui. Nós temos um costume de sermos bons crentes dentro da igreja, porque a atmosfera e o ambiente nos favorece. Mas Deus nos prepara aqui para os desafios lá de fora. E assim vai ser até Jesus voltar. Não vai ter alívio, não vai afrouxar uma hora. Pelo contrário, pelo que a palavra diz, o cinto vai apertar. E Jesus, no capítulo 6 de Lucas, ele começa lá no verso 1, ele começa a preparar o sermão do monte. Então ele começa a explicar para as pessoas o que é o ministério dele na terra. Ele está ali condensando num sermão aquilo que a lei e os profetas disseram e o que ele veio cumprir como Messias na terra. Mas o mais engraçado disso é que quem caminhava mais próximo dele, mesmo ouvindo e vivendo com Jesus, parece que não se atentava para isso. É muito engraçado você estudar os evangelhos e ver que os 12 que caminhavam com ele eram os caras que mais batiam cabeça. De repente eles achavam que Jesus ia virar a mesa, ele dava uma palavra de paz. De repente eles precisavam de silêncio, Jesus ia lá e fazia um chicote e derrubava tudo. E Jesus sempre surpreendia os seus discípulos. Assim eu vejo muito nas nossas vidas, como discípulos de Jesus hoje. Eu entendo muito que às vezes a nossa proximidade com Deus, ela não é uma profundidade, ela é uma proximidade. Ela tem uma superficialidade, ela tem uma capa, ela tem um nome, ela tem textos decorados, ela tem frases de efeito. Está amarrado, glória a Deus, né? E isso tudo vai mostrando para quem está à nossa volta quem nós somos. Mas será que dentro de nós estamos firmes? Firmes no amor? Firmes no propósito?
Porque Jesus, em todo momento que andou com seus discípulos, a ideia dele não era ensinar para eles coisas miraculosas, mas os milagres, assim como as parábolas, assim como todo o ensinamento de Jesus, era um apontamento pedagógico para que eles entendessem o verdadeiro sentido do reino de Deus. Não existe sentido de reino se não houver Deus no centro e um próximo que eu possa compartilhar. Não existe pouco demais que você não possa dividir. Não existe algo que, mas eu só sei um versículo. Deixa eu te contar uma história. Eu estive num país chamado São Tomé e Príncipe, na África. E lá eu conheci um pastor, bem simples, muita gente fina. A igreja dele já ficava na ilha, num bairro onde os bruxos dominavam. Então ele é a única igreja que tinha no bairro, e que o pastor morava no bairro era dele. Porque lá até decapitar, eles decapitavam. E nas feitiçarias, isso ele contando para nós. E aí o que esse cara fez? Ele se converteu e estava 2 anos na igreja. E os missionários que fundaram a igreja pegaram malária, a família toda, e tiveram que vir embora. E a denominação que fundou a igreja não permitia que mulheres assumissem. Então a missionária teve que escolher o crente mais antigo na igreja para ser o líder da igreja. Esse pastor, ele só sabia um versículo. João 3,16. E ele ficou 1 ano inteiro, todo domingo pregando. João 3,16. Acabava o culto de manhã, ele ia assistir culto em outra igreja, para começar a anotar novas palavras, para pregar na congregação dele. Ele tinha uma motinho, e ele rodava a ilha toda, e acabava um culto, ele assistia, para ir anotando, para poder pregar. Não existe quem sabe de menos. O pouco que Deus te dá, ele se multiplica em muito. Assim como aquele menino que chegou com 5 pães e 2 peixes, e Deus fez um milagre. Eu tenho que, para mim, os 12 cestos que sobraram, é para que cada um dos discípulos soubessem quem era o mestre deles. Então Deus não está falando com quem está fora hoje, Deus está falando com você que já está aqui dentro. O recado não é para, talvez você chegou aqui hoje, e essa mensagem vai alcançar o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. Mas nossa quarta viva, hoje, naquilo que Deus trouxe a direção, é para que nós venhamos a nos alinhar. Então a gente está se escondendo, muitas vezes nós compartilhávamos agora, atrás de quem faz. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não disse assim, vá pastores e pregue a palavra. A autoridade foi dada no céu, não foi para quem está no púlpito. Deixa eu te contar uma coisa, de estar numa missão no alto de uma montanha, a 4.000 metros de altitude, aonde a pessoa não fala o seu idioma, não fala o idioma do país dela, porque é uma tribo nativa. Ela não quer saber se é pastor, se é apóstolo, se é semideus, se é arcanjo. Ela não quer saber. Ela quer olhar nos seus olhos e ela precisa ver Jesus. A gente muda quando a gente sai desse nosso ambiente confortável. Não tem como nós sermos os mesmos. Eu pedi para Deus uma coisa, eu estava no louvor aqui, Deus trouxe a minha memória. Deus nunca me deixa me esfriar, ser indiferente à sua presença. Por quê? Porque para vocês, isso aqui é muito comum. Mas os lugares onde a gente vai, quando tem um pandeiro, é avivamento. Um pandeiro. Nós levamos um pandeiro para uma igreja uma vez, e aí um outro irmão levou, eles ficaram com 2. Aí foi festa. Isso eles passaram o sábado inteiro ensaiando para domingo tocar na igreja. Deus se manifesta, irmãos. E não precisa, veja bem, vamos ser equilibrados e maduros. Não é vender tudo e tocar com 2 pandeiros que vai fazer o avivamento chegar. Esquece isso. Jesus estava tentando explicar isso aos seus discípulos. Jesus concentrou a sua pregação para todas as pessoas, mas Ele queria que aqueles 12 entendessem bem, porque eles iam multiplicar verdadeiramente a visão a ponto do Evangelho chegar até nós. Então Deus está falando com você que está aqui dentro da igreja há bastante tempo. Ele está a fim que você entenda direito como funciona, para você multiplicar lá fora. E deixa eu dizer uma coisa para você, assim como eu enviei o link dessa palavra para muita gente, assim as pessoas procuram culto na internet, estão cansados de ouvir. As pessoas estão precisando ver um Jesus quebrantado em nós, ver um cristão que não guarda ofensa, ver alguém que entende que Jesus morreu na cruz, tanto pelo pecado do outro, quanto pelo meu.
mas nós nos envolvemos com as coisas do dia a dia e de certa forma vamos nos acostumando e nos conformando com este mundo. E aí a oração já não dá mais. E aí já veio na igreja já naquela quarta viva, só está competindo com os jogos do Campeonato Brasileiro, só isso, tem metade aqui está assistindo o jogo em casa. Você que está na sua casa, no celular vendo o culto e na TV vendo o jogo, vigia na terra. Não é em relação a isso, é em relação à sede e à fome que a gente tem. Então Jesus estava aqui falando com os seus discípulos, e esse texto é tremendo, que ele diz assim, Lucas 6, versículo 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Parou aqui. Uau, já podemos ir embora. Então todos foram para casa. Nunca mais eu esqueci esse versículo por causa do bispo. Gente, Senhor, Senhor. Então a Bíblia está falando nesse texto que eles conheciam Jesus. Jesus estava falando direto com os seus. Por que vocês falam que eu sou alguém maior? Por que vocês trazem essa postura de obedientes e submissos para mim, se na hora de fazer o que eu mando, vocês não fazem? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas não precisam fazer sentido para o outro, mas elas precisam fazer sentido para você, dentro do propósito que Deus colocou na sua vida. Existem tempestades que para o outro não vai ser nada, mas para você vai abalar de um jeito que vai sobrar só o alicerce que tem que ser refeito. Jesus não está aqui fazendo diferença entre pessoas, pelo contrário, ele está sendo personal, ele está sendo pessoal e peculiar com cada um. Não adianta eu olhar a minha história, eu querer que você viva o que eu vivo. Eu estou feliz de fazer a minha parte no reino, e feliz que vocês fazem a de vocês, porque assim nós somos um corpo, porque senão nós não caminharíamos como igreja. Uma hora todo mundo ia debandar, não ia ter ninguém para ficar para cuidar de ninguém. Ou vice-versa, ia ficar todo mundo engordando que nem ovelha aqui, não ia sair para ganhar ninguém. Então nós somos bons em falar Senhor, Senhor. Nós somos bons em fechar os nossos olhos e levantar as nossas mãos. Eu não sei se vocês têm o costume de prestar atenção nas letras que vocês cantam. Eu tenho, porque como a gente não está, nem todo lugar que a gente vai tem toda a banda. Quando você está ali no voz e violão, você presta mais atenção na letra, né? Que não tem tanta coisa e tal. E depois que você começa a viver experiências com Deus, existem frases e versículos que fazem sentido só para você. Às vezes você está numa música ali chorando, você olha para o lado da pessoa lá, você fala, como não está sendo tocado nesse louvor? Não, irmão, é porque essa frase, esse texto é para você. Eu não preciso que você chore quando tocar a bateria e o violão, porque você não está lá onde eu estou, deixa que eu choro, não tem problema, está tudo certo. É muito fácil a gente cantar sobre pagar preço e saber que tem pessoas que estão no campo 5, 10, 15 anos, para conquistar e ganhar 20, 15 vidas, a duras penas de um relacionamento, pessoas que não podem compartilhar o evangelho abertamente, porque elas podem ser presas e mortas. Antes fosse só com a gente. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. O problema não é a gente, o problema é ameaçar os nossos. E é isso que eles fazem. Não é sobre isso. É sobre o que Deus quer te ensinar. É sobre nós entendermos que dizer Senhor, Senhor, mas não fazer o que Ele manda, é a mesma coisa que nada. Mesma coisa que não dizer Senhor. Você não precisa reconhecê-lo como Senhor. Você precisa viver o que Ele manda você viver. O cego, em João capítulo 9, quando ele é curado, ele nem sabe quem curou ele. Os 10 leprosos, quando Jesus cura os 10 leprosos, 9 são curados e vão embora. A Bíblia fala que só um é salvo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que Deus tenha feito um milagre na sua vida, se você não desenvolver um relacionamento com Ele, não está valendo muito, viu? Especial para Deus é quem está com Ele todo dia. Porque milagre Ele pode fazer na vida de qualquer um. Veja bem, vamos trocar a balança. A gente acha que o milagre é o top e a devocional é o base. É o contrário, irmão. Devocional é o top. O milagre é base. Você tem fé, você ora, Deus vai fazer. Você tem fé, você ora, você vai fazer. Deus vai lá e multiplica. Deus vai lá e faz, traz o livramento. Deus vai lá e cura.
E não cabe a nós entender o que sim ou o que não. Cabe a nós fazermos a nossa parte. O texto continua dizendo no versículo 47. Jesus diz assim: todo o que vem a mim e ouve as minhas palavras e age com base nelas, eu lhes mostrarei ao que se assemelha. Verso 48, é como alguém que construindo uma casa, cavou o fundo e deitou, ou seja, enfincou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a tormenta, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Verso 49, e todo que ouve as minhas palavras e não agem de acordo com elas, é como alguém que construiu uma casa sobre um solo sem qualquer tipo de fundamento. Assim que a torrente bateu contra ela, a casa caiu e se transformou em ruína. Existem duas coisas nesse texto que não são opcionais. A primeira é a tormenta. O vento vai vir, irmão. Isso não é opcional. Jesus está mostrando quem é aquele que cumpre e quem é aquele que não cumpre. Mas uma coisa ficou clara nos dois exemplos: a tormenta vai bater. Amém? Estamos na mesma página? Então diga comigo assim: a tormenta vai vir, independente de qualquer coisa. Jesus está deixando claro: olha só, vai bater a água, o negócio vai complicar. Qual é a diferença? Os que estão alicerçados na rocha. Quem é a rocha no texto? Cristo. Na palavra, no relacionamento, numa vida de oração, no jejum, quando o bispo não pede, quando simplesmente é uma prática do crente. Só 3 aleluia no jejum? Deu ruim agora, hein? Irmãos, nós vivemos um fenômeno moderno. Jejum, há 10 anos atrás, era um grande problema na igreja brasileira. Hoje não é mais, porque descobriram que o intermitente emagrece. Então as irmãs estão fazendo jejum assim. Não está consagrado, mas o jejum elas fazem. Né, irmãs? Chegou perto de um casamento, está jejuando pela noiva, pelo noivo? Não, para entrar no vestido. Né? É um fenômeno isso. Há muitos anos eu prego esse texto e comecei a notar que mais gente faz jejum, mas é por outros motivos. Outra coisa no texto que também não é opcional. Os 2 exemplos, Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra. Os 2 exemplos, a Bíblia diz que ouvem a palavra. Ou seja, não foi alguém que não conhecia o Senhor, não era alguém que não conhecia a Bíblia, não era alguém que não lhe chegou a informação, não é alguém que não chegou um culto, uma pregação, um link, não era alguém que estava ali nécio, que não sabia o que estava acontecendo. O texto diz: aquele que ouve a minha palavra, vou mostrar quem é. Depois diz de novo: aquele que ouve a minha palavra, eu vou mostrar quem é. Não há opção. Deus está falando que só ouvir não é o suficiente. E às vezes até anotar também não é suficiente, irmão. Porque tem gente que acha que anotando já está vivendo, né? A gente fica nervoso ali. Eu vou anotar para não esquecer. Mas nunca mais pega o caderno. Quem tem costume de pegar o caderno de anotação para reler? 3 de 25. Não é? A gente anota para quê? Para mostrar para o pregador que está prestando atenção. Ou porque está com sono e não quer dormir. Irmão, eu sou crente há muito tempo. Truque para não dormir no culto eu conheço todos. Do ficar de pé, tomar uma água, mascar o chiclete, anotar o culto. Tem culto meu que começou anotando versículo e terminou em línguas. Vigília então, começa assim, o bispo prega lá, João 3, esse é 3. Aí quando ele começa e disse Jesus, aí já começa um aramaico ali. Aí já vira um hebraico, caractere. Aí você vai ler, Deus estava lá naquele dia mesmo, ó, como ele falou comigo. Não é sobre o que nós estamos acostumados a fazer, mas é sobre o que nós não estamos mais a fim de fazer. Deus não quer que você faça por obrigação. Veja só, você pode ler a Bíblia todos os dias, vir à igreja a todos os cultos. Essa frase não é minha, queria que fosse, mas ela não é de um grande avivalista, um grande reformador. E você ainda assim pode não ir para o céu, porque Jesus não está interessado no quanto você o conhece. Eu ouvi uma frase esses dias, ela impactou e está ecoando na minha vida. Se você quer saber sobre um personagem de um livro, Sherlock Holmes, basta você ler todos os livros de Sherlock Holmes, você sabe quem ele é. Porque ele não existe além dos livros.
Não é verdade? Se você quer saber algo sobre... Fala um outro personagem famoso aí da literatura. Me ajudem, professores, me ajudem. William Shakespeare. Você quer saber da vida dele? Você tem lá biografia, tudo que ele escreveu. Você vai conhecer ele, certo? Mas Deus é um Deus relacional. Ainda que você leia a Bíblia inteira, se você não tiver um relacionamento com Ele, você não sabe quem Ele é. Porque é só letra. Quantos hoje está na moda? E eu não tenho nada contra, tem que estudar também, estudo. Mas hoje um monte de gente é teólogo e vive na letra, não teve uma experiência com Jesus, não teve um livramento. E todos que estudam a Bíblia profundamente fazem uma pequena oração. A maioria dos ateus que se convertem é assim: se o Senhor existe, perguntou, já era. Eu falei, existo, toma. Não é sobre isso. Nós podemos vir aqui e declamar vários versículos. Eu quero saber se na hora da prova esse texto vai estar no seu lábio. Se na hora do fechado, o cara fechar você no meio da rua, que agora nós temos... Quem é de Praia Grande há mais de 20 anos aqui? Prazer, nós temos trânsito agora. É uma coisa que não existia, né? A gente agora tem trânsito. Quem veio de fora, isso não era comum para nós. É uma novidade, trânsito. O cara te fecha, você não vira e fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fala ou não faz? Confessa logo. Você vai para o inferno por causa de uma mentirinha dessa. Está repreendido, confesso logo e me arrependo. Pensa nisso, né? Irai-vos, mas não... Olha aí, ó, filho de Belial, já xinga o irmão na Bíblia. Você pode falar, irmão, o texto que for, se o seu coração estiver purgando ódio, você está em pecado. Porque o mais gostoso da lei e da graça é que a lei era uma linha bem retinha, que se você andasse em cima estava tudo certo. A graça fez você andar nessa linha de um pé só. Né, irmão? Antigamente, cair com a mulher do outro era adultério. Hoje olhar já está na roça. Falou, ficou com raiva, matou o outro. Então tudo aqui nós é assassino, né? Porque quem nunca deu aquela olhadinha para o lado e falou assim: matou o irmão aqui, né? Pensando naquele jogo do detetive. Deus não está falando conosco sobre só ouvirmos a sua palavra. Deus não está falando conosco que as tempestades não vão vir. É só um inseto, irmão, vai sair. Irmã, você é maior que ele, não só em Jesus, de tamanho também. Fique em paz, vai dar certo. Chegar um joelho de uma anta na mesa para você comer, você vai ver como é grande. Uma bagaça assim. Jesus não está interessado no seu conhecimento. Ele vai vir não só da sua leitura, mas de um relacionamento com Ele. Ele está dizendo aos seus discípulos que se eles cavarem fundo, olha o que a Bíblia fala, principalmente nessa versão que eu estou aqui: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, que está o que está na versão de vocês, eu lhes mostrarei o que é. Ele cavou fundo para colocar os alicerces. Esse cavar fundo aponta para um relacionamento profundo e de intimidade. Um relacionamento profundo, a Bíblia já fala, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, se assemelha muito a um casamento. Porque nós não temos segredos com os nossos cônjuges, a ponto deles verem as nossas maiores falhas, física, espiritual e emocional, na nossa alma também. Isso é cavar fundo e estar com Deus. Nós achamos que por Espírito Santo também ser uma pessoa, nós podemos enganá-lo. Então eu tento mentir para o Espírito Santo igual eu minto para o meu irmão. Quando ele pergunta, tá tudo bem? Eu respondo, tá, mas não tá. Mentiu, Jesus voltou, ficou. Não, sim ou não? Nós estamos tornando comum pequenas coisas que vão nos afastando dessa profundidade. Nós não estamos mais dispostos a nos expor à glória de Deus, nem se ela vier através principalmente da vida de um irmão. Porque o que esse irmão vai dizer de mim, irmão, de verdade assim, penso nisso muitas vezes, mas aí eu volto com a frase que eu disse: ir para o inferno por causa de um negocinho desse, eu não vou ficar não, eu vou embora para o céu. Estar alicerçado na rocha, cavar fundo e deitar alicerce, tem a ver com uma vida relacional com o Espírito Santo.
Não tem a ver com quantos versículos eu sei de cor. Não tem a ver com quantos textos eu sei de cor. Não tem a ver com quantos ministérios eu tenho na igreja, o quanto eu estou disposto a servir. Não tem a ver nem com o quanto você serve. Porque quando Jesus chega na casa de Lázaro, Marta estava servindo e Maria pegou a melhor parte. Nem o seu fazer para Deus é tão interessante para Ele quanto a sua atenção. Imagina Deus na sua soberania, o Criador de tudo, alguém que não precisa de nada, se faz necessário de se relacionar conosco, deseja, anela a nossa presença na presença dEle. A gente luta por termos oportunidades na frente de homens, empresários, grandes pessoas conhecidas, famosas. Vê alguém famoso na rua, quer tirar uma foto, meu irmão, tira lá. Mas a gente não anseia estar com o Criador todos os dias. Porque tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu quero me esconder, achando que eu me escondo de Deus. Se hoje eu não vou fazer devocional porque eu briguei com a Karine, então eu não vou falar com Deus, Ele já vai falar que eu estou errado. Eu já sei que eu estou errado. O Espírito Santo já está falando que eu estou errado, e eu estou fugindo e indo do lado do cão de propósito. Deus não está interessado, irmão, naquilo que você pode produzir. Veja só, Deus não se relaciona com o seu dom, Deus se relaciona com você. Eu cheguei na Angola com 3 pessoas, uma pastora que é de Salvador, a Márcia. Vocês conheceram a pastora Márcia, que veio no evento quando a igreja era lá na Kennedy, com a Roberta, e juntamos com uma outra equipe lá. E aí falaram assim para nós 3, o negócio é o seguinte: vocês vão trabalhar com as crianças, nós vamos trabalhar com as mães. Então o projeto era muito legal, porque eles ensinavam as mães a fazerem bonecas, fuxicos, para gerar renda. Sensacional. Aí nós fomos. Até então Roberta não podia sair de palhaça, porque era um espírito, pintou de branco, Satanás, o menino sai com a faca, é um demônio, não é uma pessoa, e corre, é um vucu-vucu. Aí um dia a pastora falou assim: vai mulher, sai de palhaça. Aí parecia uma procissão, irmão, sem brincadeira, ela saiu com a bandeira do Brasil assim de palhaça. Mas devia ter umas 800 crianças. Tem um vídeo na internet, lá no Instagram, que ela puxa assim, e se você olhar bem para a nossa cara, não é só de alegria, é uma cara de tipo: onde nós estamos indo? Quem é essa multidão? E aí nós chegamos lá no meio de uma savana, lá numa escola que tinha, e aí eles mandaram mais 2 angolanos com a gente. Então, em vez de 3, nós éramos em 5. Para 800 crianças. Eles falaram assim: vocês podem dar uma atividade aí. Aí nós compramos uma caixinha portátil, tem aquela marca famosa JBL, nós compramos JBM. Ok. Vintão no Boqueirão, um dia antes de ir para a viagem, junto com o meu sapato social. Jamais divulgarei essa foto, eu vestido de gravata. Jamais. Parecia o dono da funerária. Terno aqui. Mano, eu não usei nem no meu casamento, irmão. Casei descalço, vou botar sapato social. Chegamos lá, tinha não sei quantas crianças. Irmãos, o que eu tinha para fazer com uma caixa que o som dela era mais baixo do que se eu falasse assim no microfone? A música tocava desse jeito. Imagina, tinha tanta criança que a música ficava dessa altura. Aí, dá uma aula de dança. Eu olhei para ele: cala a boca, mano. Inventa outra coisa. Te manca. Acorda. E aí chegou lá, irmãos, a gente começou a brincar. Tinha umas bolinhas, um pratinho, fizemos alguns jogos, cada um deu uma dinâmica. E quando acabou aquilo, Deus falou assim: eu não me relaciono com o seu dom. Eu não preciso do que você tem. Eu faço do jeito que eu quero. Eu não preciso do que você sabe. Irmão, pensa numa pessoa frustrada, era eu. Minha primeira viagem missionária fora do Brasil foi para o Chile. Esse ano nós voltamos lá, foi muito legal, fechar um ciclo lá, foi muito bom. E quando chegou lá, eu não falava o idioma na época. Nossa dança para os caras não valia. Mano, nós fomos bem na periferia, que tinham 2 caras que tinham acabado de gravar um clipe de break para Nike. Ninguém dançava melhor que os caras na época. Então o que a gente fazia não prestava, eu não falava o idioma. Foi o meu primeiro choque cultural. Choque cultural é quando você chega numa nação, numa outra cultura, às vezes mesmo dentro do Brasil, e você quer ir embora na hora, ou você começa a se sentir mal, você começa a se esconder. Não é só uma opressão demoníaca, é um fenômeno mental e um fenômeno que você estuda na escola de missões. Chama choque cultural.
Tem muita gente que tem isso em turismo também. Você vai para um país e tudo lá é péssimo, aqui tudo é bom. Você está no Brasil, aqui nada presta. E você vai para fora, lá não presta nada. Isso é um choque cultural. Porque se não presta aqui, tem que prestar em algum lugar, irmão. Perdão. Na moral. Se tem uma coisa que a gente ganha de todo mundo é na comida, isso você tem certeza. Aí eu queria ir embora, mano. De qualquer jeito. Deu 2 dias no Chile. Eu falei, vamos embora, nós estamos fazendo o que aqui, irmão? Não tem som, não vai dançar, não fala idioma, vai falar o que para os caras? Jesus te ama? Em Libras? Estou fora. Eu fiquei mal, eu e o Fábio, que estamos no México, os dois, batendo cabeça dentro do quarto, assim, né? Aí meu pai chegou, deu 3 gritos. Aí ficamos um dia assim, meio em silêncio. E aí nós começamos a ver o agir de Deus nos relacionamentos. Minha primeira missão transcultural. Deus já mostrando que não precisa do meu dom. Ele não precisa do seu talento, irmão. Quando a Bíblia fala que Ele só precisa de um coração disposto, eu posso dizer para você de carteirinha, é a pura verdade. Às vezes Deus está te levando para um lugar, você acha que a missão que você vai fazer é o que está na sua cabeça. Nós fomos para um país chamado Suriname alguns anos atrás, e a gente estava com uma expectativa grande, porque foi através de um sonho, foi muito louco o que aconteceu. 1 ano antes da pandemia eu sonhei, numa tarde, num congresso, a gente teve um tempo de descanso, a gente estava vindo numa batida, eu peguei no sono e sonhei, que eu chegava num país chamado Suriname, entrava na igreja, o pastor descia da igreja e falava assim, vocês são a resposta da nossa oração. Eu acordei, juntei o time e falei assim, ó, não sei quanto é, se a gente conhece alguém, nós vamos para o Suriname. Bum, pandemia. Passa 1 ano, passa 2, passa 2,5, estou conversando com um amigo meu de Belo Horizonte, falei, cara, precisamos ir para um país aí que Deus me deu um sonho um tempo atrás. Ele falou, qual que é o próximo? Isso a gente no México. Qual que é o próximo? Falei, o Suriname. Aí ele trabalha com bandeira e bata, né, o Flavinho. Ele virou e falou assim, eu tenho uma cliente lá. Falei, irmão, não tem missionário lá. Eu falei com a Jocum, com a OM, com a Portas Abertas, ninguém deu contato de ninguém. Aí você, da parte da dança no louvor, fala para mim que tem uma cliente lá, você vai comigo, o problema é seu. Nem que for só nós dois. Quem era líder de artes? Filha do apóstolo da igreja. Apóstolo Clóvis, pastora Cris, pessoas que a gente ama até hoje. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta para lá também para estar com eles. 15 anos lá no campo, abandonados pela igreja que enviou. Primeira conversa. Irmão, nós estamos orando para voltar para o Brasil. Um trabalho de 15 anos. Eu achando que eu ia chegar lá, ia pregar só nos garimpos, ia falar com as crianças, nos orfanatos. De fato, a gente teve essa oportunidade. Mas Deus mostrou que a nossa missão principal era consolidar o coração daqueles que iam permanecer ali, de fato permanecem ali até hoje. Porque nós podíamos ganhar muitas pessoas se nós não fortalecêssemos aquela casa. Para onde essas pessoas iriam? Às vezes você está indo para um lugar onde Deus te mandou, achando que você vai ganhar muita gente. Você está indo para consolidar só um desviado que está lá. Não era o caso deles, não estavam desviados. Estou dando um exemplo. Cavar fundo e deitar alicerce significa obediência cega. Deus fala, você obedece. Cavar fundo e deitar alicerce fala sobre discernir a voz do bom pastor. Saber para onde Ele está te mandando. Nem todos os lugares que a gente foi, Deus mandou. E quando eu ouvi isso, eu me frustrei. Porque eu fui exposto, é claro. E ainda minha esposa estava no rolo, né? O profeta chegou e falou assim, você é uma mulher fiel, porque até onde Deus não mandou ele ir, você foi junto com ele. Aí eu fiz assim, que história é essa, irmão? Como Deus mandou eu não ir? É só ir lá e pregar o evangelho. Deus quer que eu vá para o mundo inteiro. Não é verdade, irmão. Tem lugar que Deus não é para você ir, é para outro. Tem missão que não é para nós, é para outro. Ah, mas Deus fez, Deus vai fazer sem a gente. Não depende de mim e de você. Deitar alicerce é ouvir a voz de Deus, discernir a direção e caminhar nela. Às vezes é recuar, às vezes é calar. A gente ama falar, né? A gente sempre tem uma palavra pronta na nossa língua. E às vezes o que Deus quer de nós, sabe o que quer? Silêncio.
A gente é bom de pregar, ruim de orar e pior no jejum. As armas silenciosas são as que a gente menos usa, mas cavar fundo e deitar alicerce é fazer uso dessas armas de intimidade. Talvez Deus está falando com você nessa palavra que você precisa começar um jejum. Sei lá. Fazer um voto, um propósito. Já dei a palavra, o problema é seu. Assume aí. Se você precisar de uma confirmação, ela está aí. Toma. Como a gente resiste às tempestades? A gente resiste às tempestades porque nós estamos alicerçados na rocha. Nós resistimos às tempestades porque nós ouvimos a voz do bom pastor e as praticamos, que é o último ponto. A distinção entre aquele que cava fundo na rocha para aquele que faz na areia ou num terreno que não tem fundamento, como diz a outra versão, é a prática. E a prática não é só o poder sobrenatural que o nome de Jesus nos dá, porque a gente sempre fica com o peso de que praticar o evangelho é ter ousadia por orar por alguém na rua, é por alguém orar por alguém enfermo, é só fazer algo que é externo. Na verdade, o praticar tem a ver com perdoar, tem a ver com não guardar a ofensa, tem a ver com o nosso primeiro ministério que a Bíblia diz de reconciliação. Tem a ver com o tempo de deixar de abraçar, como diz em Eclesiastes capítulo 3, como a gente é difícil de ouvir as coisas que nós não queremos. E pior não é nada, a gente é advogado, a gente sabe o texto bíblico que vai contra o que Deus está falando para nós. Se é desses que sente o Espírito Santo na devocional, fala, senta aí que hoje quem vai falar sou eu. Segunda fulano, segunda Renan 3:5. Aí você começa a inventar sua teologia ali para tentar convencer o Espírito Santo de que o que ele falou para você está tudo errado. Praticar não tem a ver só com o externo. Praticar tem a ver com o interno, de dentro para fora. São as disciplinas espirituais que me fazem externar esse Jesus que eu vivo. Não tem a ver simplesmente com o que você tem fora, mas tem a ver com aquilo que você produz dentro. A prática do evangelho está muito mais ligado ao que nós temos que viver no secreto do que no externo. Jesus chega para os seus discípulos em Mateus 16, já depois de ter multiplicado o pão, feito vários milagres, e diz para eles o seguinte, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida em meu nome, esse vai ganhar. O reino de Deus, ele é uma pegadinha, ele é o invertido do que a gente está acostumado. Nós somos fruto de uma cultura num país que se eu não tiver vantagem eu estou errado, eu sou o trouxa. Nós somos frutos de um ensinamento que vem de pai para de avós, de bisavós e tataravós. Se eu não souber me impor, né? Quem não é visto não é lembrado. Desculpe, irmão, eu nunca tinha visto Suriname, Deus me deu em sonho e eu fui lá. Eu não precisei ver para Deus fazer lembrar. Tem alguns ditados que são mal colocados e a gente toma para nós. E a gente começa a fazer força para praticar os ditos do mundo e não se esforça para praticar o que a palavra nos ensina. Porque partir o pão é bonito, porque todo mundo vê, mas tomar o cálice é difícil, porque precisa purificar o que está dentro. Na ceia, o partir o pão é bonito. O difícil é você confessar o que aquele cálice vai curar dentro de você. Isso é cavar fundo, ouvir, lançar alicerce e praticar. Vai vir a tempestade e a Bíblia diz que nem se abalar você vai. Você vai sentir o vento, você vai saber que está difícil, mas não vai trazer abalo, não vai mexer no fundamento, porque esse alicerce está lá no fundo. Não é qualquer coisa que vai fazer você titubear mais. Não é qualquer coisa que vai deter você quando Deus der uma direção. É muito fácil, Deus mandou eu orar por você, te dar uma palavra, te dar uma oferta, te dar um negócio. Eu não vi ninguém chegando aqui falando, bispo, Deus mandou eu falar para você o seguinte, estou em pecado, me perdoa, queria confessar para minha esposa, para meus filhos, eu não vi. Isso ainda é pouco.
Ó irmão, pastor Renan, Deus só deu uma palavra, eu queria servir aí, se você puder me colocar na mídia. Eu nunca vi ninguém falar assim, irmão, é o seguinte, pastor Renan, eu queria pedir ajuda porque eu não consegui perdoar meus pais. Isso é praticar. Não é lavar banheiro e falar sou humilde. Irmão, mas na moral, para mim não dá. Não dá. Está falando com um cara que lava banheiro normal, tipo. Não, quem dorme no chão, numa rede coberta, para o morcego não lamber o dedo e morder, e a onça não pegar, lavar banheiro não é nada, irmão. Porque o chão era terra, e o banho era de balde. E o banheiro era um precipício. Fica para uma próxima essa. Isso que é prova. Prova não é comida, é banheiro. Isso é que é prova. Deus não vai te provar, irmão, em coisas que para Ele não são eternas. Isso você mesmo se prova. Você mesmo se enrola. O diabo olha do lado e fala assim, nem vou dar o trabalho, que ele mesmo está se arrebentando. Aí Jesus olha do outro lado e passa, não entendeu nada. Misericórdia. Aí fala que nem falou lá para Jó, aperta mais um pouco aí para ver se ele corre. Afunda mais um pouco, porque se ele estiver lá no fundo, ele vai olhar para cima, eu estou aqui esperando. Porque a gente não entendeu nada. Os discípulos em Mateus 16 estavam dizendo, quando Jesus falava do fermento dos fariseus, que era a cultura, a forma dos fariseus viverem, eles estavam pensando que Jesus tinha dito que eles tinham esquecido de trazer o pão. Nós estamos pensando no pão físico, Jesus está preocupado com o que tem no nosso coração, irmãos. Resistir às tempestades não tem a ver com o que eu faço no externo, mas tem a ver com o que eu construo no interno. O alicerce do nosso coração, a terra que Deus semeou a sua palavra, está aqui. É aqui que precisa ser cavado fundo. É aqui que eu tenho que deitar o alicerce, não fora. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos passar, porque nós somos a igreja dos últimos dias. Eu tenho uma notícia para você, uma boa e um desafio. O desafio é, não vai melhorar. Não vai, está escrito, não sou eu. Queria te dar uma boa notícia. Guerras e rumores de guerra, nem imaginei que eu estaria nessa geração, quando eu lia isso lá na adolescência. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que se levantaram desafios numa geração, Deus derramou um poder, uma graça e uma unção sobre aquela geração para vencer esses desafios. Então entenda que na primeira quarta viva, Deus veio aqui dizer para você, cave fundo, lance alicerces, porque não é qualquer tempestade que vai te abalar. Eu não sei o que os próximos vão pregar, a gente nem combinou nada. Eu não sei o que os próximos vão falar. Uma coisa eu sei, que eu vim primeiro e aí tudo quer repetir. Se eu já falei, aleluia. Mas o fundamento precisa ser lançado. Você precisa cavar fundo hoje. Deita o alicerce. E aí Deus vai construindo e você vai suportar o peso. Não só dos ventos, mas da glória. Você vai suportar o peso das bênçãos. Porque a dificuldade nos aproxima de Deus, mas parece que a bênção nos afasta. Não é verdade? Eu estou falando por mim mesmo, eu não estou criticando ninguém não. É bom que eu não conheço, mesmo que vocês não sabem que eu não estou dando dica para ninguém. Nem sou de dar dica. Quero terminar deixando um texto para vocês, e para o bispo também. Não, irmão, nós conversamos depois de quantos anos aqui? 10 minutos. Aí o Renan interrompeu, já perdeu a graça. A gente não estava falando nada, né? Fica parecendo que a gente estava confidente. Você entrou lá, né, rindo, os dois. Uma coisa eu sei, que não tem ar na sala do bispo por causa do Renan, mas tudo depois a gente conversa. Isso é papo interno, quero o conselho da igreja no final, aqui a gente vai conversar. Queria deixar uma palavra para vocês como igreja, que tem a ver com o que a gente falou do alicerce. Depois que eu cavo fundo e deito o alicerce, ouço e pratico as palavras, eu preciso entender uma coisa na vida cristã. Filipenses 3, versículo 12, eu vou deixar esse texto para vocês aqui e vou finalizar. Paulo diz assim, preso, a carta chamada Carta da Alegria. Ele diz assim, não que eu tenha obtido
ou que eu já alcancei o alvo. Não, eu continuo a persegui-lo, na esperança de apropriar-me do que o Messias Yeshua alcançou para mim. Irmãos, eu da minha parte, não considero que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, me esforço para obter o que está à minha frente, continuo à procura do objetivo para ganhar o prêmio oferecido pelo meu chamado celestial de Deus no Messias Yeshua. Veja só, o prêmio não é estar certo, o prêmio é conquistar Jesus como alguém íntimo. Esquecer o que está para trás, o texto fala se é bom ou se é ruim. Se você ler Filipenses 3, Paulo começa dizendo assim: acautelai-vos dos cães. E aí ele começa a dar o currículo dele. Ele começa a falar: eu sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo a lei eu sou fariseu, mas eu considero tudo isso como perda. Paulo está dizendo que o que ele deixou para trás foi tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Uau, se nós estamos aqui numa quarta viva, num novo começo, deixa eu dar uma palavra profética para você. O que ficou para trás ficou, irmão. Porque se você viver até da bênção passada, ela não se renova. Vai ler Levítico lá, quem guardava roupa e embolorava tinha que jogar fora. Não importa se a roupa era velha ou nova, embolorou, jogou fora. Não vive de bênção passada. Eu não estou nem falando de luta, porque luta a gente quer esquecer rapidinho, né? A gente fala Jesus, 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 não quero lembrar. Eu estou falando de coisas boas também. Paulo diz assim: esquecendo-me do que ficou para trás, eu sigo firme para o alvo que está à minha frente, que é fazer com que eu seja aceito por Jesus. Como Ele quer que eu ame, qual oferta Ele quer que eu entregue, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele me pede. Irmãos, quarta viva, por isso que é bom ser primeiro, já que nós estamos recomeçando, para trás é para trás. O novo templo já é bênção passada, já passou. Não sei o que, já passou. O que aconteceu de hoje para trás, ficou para trás. Você vai seguir firme para o alvo, alicerçando essa casa? Não, alicerçando essa casa. Diga assim, se o meu coração estiver profundo em Deus, e os alicerces estiverem na rocha, eu serei uma casa firme. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: seja uma casa firme. Agora vira para a pessoa que está atrás ou do outro lado e diga: seja uma casa firme. Agora você pode perceber que se cada um de nós formos casas firmes, esse fundamento vai ser suficiente para receber para quem está vindo. É sobre isso. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu queria convidar você nesse final para um tempo de reflexão. Irmãos, eu amo as manifestações de Deus, mas eu tenho sido chamado, como diz em Romanos 12, para trazer um culto racional. Às vezes a gente sai rodopiando, pegando fogo, e aí passa ali na porta, parece ter uma ducha. Não é não? O rodopio para ali, ó. Então nós, e eu sou o caça-rodopio, irmãos. Eu sou, eu abro a asa aqui e começo. Mas o culto racional é sobre cavar fundo e lançar alicerce. Então agora eu quero que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, e diante de Deus, coloque assim: Senhor, o que eu preciso cavar fundo na minha vida? Quais são as áreas que precisam ser cavadas? Senhor, me dá a sua palavra para que eu possa lançar os alicerces. Deus, me ajude a praticar e não só ouvir. Você não precisa nem pedir sobre a tempestade. Se você estiver profundo na rocha, você não precisa orar pela tempestade. Muitas vezes nós estamos assim: Senhor, afasta esse vento, Senhor, afasta esse ciclo, afasta essa estação. E Deus não vai afastar, porque o vento não é opcional, ele vai vir para todos. O que precisa mudar é o alicerce que você vai lançar, é o quão fundo você vai cavar no seu relacionamento com Deus. Não ore mais pelo vento, ore pelo alicerce que precisa ser colocado.
Porque quando ele bater e você não se abalar, aí vai fazer sentido. Existem coisas que na vida do crente só faz sentido para ele. Quem está do lado não está entendendo nada. Mas isso só quem ouve e pratica. Porque quem ouve e pratica está junto e discerne. Lança o fundamento, cava fundo. Deita o alicerce, pratica a verdade. E o vento não vai ser mais o problema. E a tempestade não vai ser mais o problema. A tormenta não vai ser mais o problema. Porque até que ele venha, nós vamos passar por isso. A vida é como as estações do ano. Vão ter momentos de folhas caindo, momentos frios, outros momentos de nascimento, de florescimento, de alegria, de calor. Mas não é sobre isso que você precisa orar. Não é sobre isso que você precisa se preocupar. Mas é sobre lançar um alicerce. Porque a tempestade vai passar. E aí o que ficou é o que estava firme. E o que caiu é o que estava na areia. Não é sobre o vento, é sobre o alicerce. Coloque isso diante do Senhor agora. Comece a orar.